Mas o que fez você acordar de manhã e falar, porra, acho que eu não quero mais isso? Não foi tão simples assim. Eu fui orientado, né, que eu teria que fazer um determinado ritual, e nesse ritual, sim, eu teria que fazer uma execução, Tá. né, de uma criança, né, e eu não tenho capacidade para isso. Quando chegou nesse ponto, aí sim você vai subir de patente, né, e tentavam colocar aquilo como uma coisa normal, né, que aquilo ali era vendido, faziam isso há muito tempo, né, que era só mais uma, que somem zilhões de crianças por ano, e isso é vendido no mercado paralelo, na Deep Web, o adrenocrome, né, porque se libera uma descarga de adrenalina, colhido no momento certo, mas tem que aterrorizar, né, tem que ter medo. Então, o ritual macabro, né, e quando me contaram os procedimentos, o ritual, aquilo me deixou meio assim, eu não posso fazer isso, né, eu não vou conseguir fazer isso.